Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Por aqui o tempinho tá um pouquinho nublado, um pouquinho não, tá bem cinza mesmo, tá até chuviscando, mas não tá frio, pelo menos eu não tô sentindo, tô bem, bastante calor, né? Tô bem agitada. Gente, como eu venho falando aí já com uma certa frequência, né? Chega a estar sendo bem chata, bem repetitiva, é importante a devolução das atividades, tá? Tem aluno que nunca devolveu nenhuma atividade, né? No grupo no privado, perdão, pelo Zap, né? Então não tem como depois eu contabilizar a nota, tá? Não tem como depois um 6 virar um 7, não tem como um 5 virar um 6, né? Não tem como ajudar, né? Eu tenho certeza que como eu falei antes de iniciar aqui na gravação, vocês já pegaram o boletim, então vocês puderam observar, né? Que teve alguns alunos aí que tiraram nota ruim no teste, que tem uma noção do que tirou, e a nota mesmo assim ficou boa, mas por conta de quê? Eu dei a nota? Não. Vocês tiraram a nota, né? Por conta da participação, né? Da interação, tanto aqui na aula no ao vivo, quanto também ali no grupo do WhatsApp, tá? Então, assim, quem não tá mandando, vamos começar a mandar, né? Se você não quiser correr o risco aí de ir para uma recuperação final. Lembrando, vocês já são aluno antigo do colégio, então vocês já devem estar sabendo disso, o conteúdo da quinta prova é o conteúdo todo, né? Então, assim, vamos ficar atentos, vamos prestar atenção, né? Toda vez que o professor, não só eu não, tá? Todos os professores pedirem para que vocês enviem, é porque a gente quer o melhor de vocês. Nesse momento de ensino remoto, a gente precisa 110% de vocês e da família, né? Por conta de quê? Se estivesse na sala de aula, eu iria olhar e botar aquele carimbinho, né? De não fez, ia mandar uma notificação para o responsável, e o responsável ia ficar ciente do que está acontecendo. Ou, né, ia estar colocando, vamos fazer então agora em sala de aula, e vocês teriam que estar realizando. Vocês em casa, não tem como eu fazer isso. Não tem como eu ir na casa de cada um para estar pedindo para que vocês façam a atividade. Eu realmente preciso do interesse, ali do comprometimento, né, de vocês. E às vezes o responsável acha que vocês estão fazendo. É igual quando a gente recebe o para finalizar. Gente, tem gente que escreve só o nome, responde de forma aleatória qualquer coisa, né, para dizer para o responsável, né, para o pai, para a mãe, ali, para quem cuida ali dele, que entregou o trabalho. Aí eu recebo o trabalho nota 0, né, porque não escreveu nada com nada. Só botou ali o nome, às vezes, certo. Então, tem que ter cuidado, gente. Não vamos ficar dando mole, vamos tentar prestar atenção em tudo que o professor fala. Sempre coloco as páginas de aula, né, para ser realizada, ou de casa, eu boto no grupo, eu boto também na plataforma. Então, vocês têm que ficar atentos. Não tem como a gente ajudar se vocês não se ajudarem, tá bom? Então, vamos lá. Por favor, abram na página 105. 105. Assim que tiver aberto, podem sinalizar para mim, por favor. Vou ver se alguém falou alguma coisa. 105. Cento e cinco. Que bom, né, Maria? É muito ruim ficar em recuperação. Ok, Caio, Cecília, Maria, obrigada. Então vamos lá, gente. Página 105. A gente vai estar relembrando aí a acentuação, tá? A acentuação gráfica. Revisando. Você já estudou as regras de acentuação gráfica lá no sexto ano. Já sabe, portanto, que essas regras foram criadas com o objetivo de estabelecer uma forma de organizar a questão da tonicidade. Alguém sabe dizer o que seria isso, tonicidade? Tonicidade é a sílaba tônica, né? A palavra forte, tá? Tonicidade das palavras, ou seja... Oi, Yasmin? É que eu não tinha estudado direito. Ah, entendi. Depois de tonicidade. Aí, tipo, tem semelhança, né? Tônica, tonicidade. Entendi. Das palavras, ou seja, as características de uma vogal ou de uma sílaba, se pronunciada com maior ênfase em uma palavra. Então, é aquela sílaba forte, tá? Então, ali, nem sempre ela leva uma acentuação,
né? Toda sílaba tônica, ela é acentuada? Não, mas ela tem ali a sua tonicidade, né? Para que você consiga identificá-la. E algumas têm ali o auxílio do acento, para que te auxilie mais, né? Que tem a necessidade ali, a obrigatoriedade. Aí vamos aí a algumas regrinhas básicas. Antes de ir lá para as regrinhas básicas, vamos ver aqui. A vogal ou a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra é chamada de sílaba tônica. A ou as sílabas pronunciadas com pouca intensidade recebem o nome de sílaba ou sílabas átonas, né? Que é aquelas mais fraquinhas, tá? Que não tem tanta intensidade, né? Tanta força. Regras básicas. É possível perceber as diferentes, posições da sílaba tônica por meio de um trava-língua. Tente ler rapidamente e sem travar a língua. Sabia que o sabiá sabia assoviar? Então aí depende aí muito da o quê? Da sua dicção, para que você consiga ali pronunciar aquele trava-língua, né? Por que ele é um trava-língua? Porque ele tem várias sílabas aí repetidas e às vezes pode causar uma certa dificuldade, né? Aí, já no quadrinho abaixo, vamos ver todas as definições, tá? Para que a gente consiga entender, e se tiver alguma dúvida, vocês perguntam. Que bom, Maria. Então, vamos lá, no quadrinho abaixo, gente. Vamos agora rever o emprego das regras básicas de acentuação. Gente, nós temos 3 tipos de acentuação. As oxítonas, que é, no caso, a última sílaba, que é a sílaba tônica, que é a sílaba forte. A paroxítona, que é a antepenúltima, tá? Sempre é contado de trás para frente, não de frente para trás. E a proparoxítona, que é a antepenúltima, tá bom? Então, vamos lá. Observe as diferentes posições que a sílaba tônica pode ocupar. Sabiá, sabia, sabiá. Sabia. Então, vamos lá. Aí nós temos 3 palavras que, sem o acento, é escrita iguais, né? Ela não tem ali nenhuma diferença. Então, a gente pode observar. Considerando que a sílaba tônica pode ocupar 3 posições, que é essa que eu falei para vocês, as palavras podem receber diferentes classificações. Oxítonas, palavra cuja sílaba tônica é a última, como sabiá, a última que é forte. Paroxítona, cuja a sílaba tônica é a penúltima, como sabia, então é o bi. E a proparoxítona, cuja sílaba tônica é a antepenúltima, como sábia, né? Nesses casos, as palavras apresentam mais de uma sílaba. Há, no entanto, palavras com apenas uma sílaba, que recebe o nome de monossílabo, no caso do pé, né? O pé, o chá, é monossílaba, só tem uma única sílaba, tá? Os monossílabos podem ser átonos, que é aqueles que não têm tonicidade, né? Que não tem acentuação, que são fracos, nunca recebem acentuação gráfica, tá? No caso que é o no, o na, ou tônicos, que podem ser acentuadas graficamente ou não. Coloquem aí uma setinha ou marca-texto, um post-it, né? Botar importante pra caramba, tá bom? Já lá na página 106, alguém quer perguntar alguma coisa da página 105? Não. Não. Aqui, bom. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, tá, gente? Vocês peçam a oportunidade de falar, que eu vou deixar vocês falarem e tirar a dúvida, tá? Não pode deixar aí a dúvida para a prova, tá? A nossa prova tá chegando aí já próximo. 106, gente. Lá em cima, abaixo logo do número 3, temos aí. Acentua-se os monossílabos tônicos, terminados em A, E, O, e, no caso, acompanhados, né, pelo S, que aí seria as, es e os. No caso de cá, pé e pó. Tá? Então, ali são acentuadas as monossílabas tônicas, terminadas em A, as, es e os. Tá ok? Logo lá no finalzinho, também temos uma outra informação também importante. Acentua-se as oxítonas terminadas em A, as, es, os, em, ens. No caso, sofá, sofás, balé, balés, cipó, cipós, além e parabéns. Então, as oxítonas, né, com as terminações A, E, O e em seguidos ou não de S, tá bom? Então, aí é uma outra dica aí para vocês. Também coloque um marca-texto, um post-it no quadrinho inicial, né, do monossílabo e também aqui da oxítona, tá bom, gente? Todo mundo acompanhando?
Sim. Sim. Tá lá na página ao lado, né, na página 107, nós temos aí algumas informações também importantes. Aí no meio, né, da página temos um quadrinho, o primeiro quadrinho, as paroxítonas terminadas em L, N, R, X e acompanhado ou não de S, né, is, us, ons, ans, ons, uns, PS, em ditongo. No caso aí, exemplos, móvel, abdômen, revólver, perdão, ônix, tênis, bônus, bênção, órfão, elétrons, fórum, bíceps e ânsia. Então vamos lá, gente. Professor, eu tenho que decorar isso? Não, você tem que aprender. E como que você aprende? Treinando, tá? Ou copia aí várias vezes até você memorizar, porque aí temos que saber que as terminações de L, N, R, I, acompanhado ou não de S, us, ons, ans, ons, uns, PS e em ditongo, ali no caso são o quê? São paroxítonas e devem ser acentuadas, tá ok? Observações. As paroxítonas terminadas em ditongo podem também ser classificadas como proparoxítonas, dependendo da separação silábica, então tem que ter aí bastante cuidado. História, né, é uma paroxítona terminada em ditongo. Já em história, você aí no caso separou, ela passou a ser uma proparoxítona, tá? Então aí tem que prestar atenção. As paroxítonas terminadas em ens, não são acentuadas. Então vamos lá. Se a sílaba tônica for a antepenúltima e ela for terminada pelo en e pelo ens, ela não é acentuada, tá? Ao contrário aí da oxítona, que quando a sílaba forte é a última e terminada em en ou ens, ela é acentuada. Tá? Então, não confundam as regras. Por isso que eu estou mandando vocês marcarem aí como importante. Não são acentuadas, né? Oi? O Breno, professor, eu posso te mandar aquela atividadezinha lá que a senhora tinha passado? Pode sim, pode mandar no privado, tá? Então, vamos lá, gente. Exemplos. Item e itens. Por isso, a palavra hífen e abdômen, entre outras, não são acentuadas no plural. Por quê? Vai entrar o ens ali. Então, hífen, não hífen, com N, acento. Hífens, com N e S, né? Ens, no final, não tem acento. Então, tem que ter atenção, tem que ter cuidado, tá? Entre outras, não são acentuados no plural, hífens e abdômenes. Por quê? O EN passa a ser ENS, tá? No caso da regrinha, ela não leva a acentuação. Indo aqui já para o finalzinho, né, nas regras especiais, temos aí regras especiais. As regras que você acabou de revisar baseiam-se na posição da sílaba tônica, o que eu acabei de falar. É a última, então ela é oxítona. Ela é penúltima, ela é paroxítona. E ela é a antepenúltima, ela é proparoxítona, tá bom? Essa aí, no caso, é as posições das sílabas tônicas. E na terminação da palavra, então você tem que saber ali as monossílabas terminadas em A, E, O, no caso, acompanhado ou não de S, de as, es e os são acentuadas. As oxítonas terminadas em A, E, O, em, acompanhadas ou não de S, também são acentuadas, como também na paroxítona, as terminações L, N, R, X, I, acompanhado ou não de S, uns, ons, ans, ons, uns, PS e em ditongo, ali também exerce ali o quê? A utilização da acentuação, tá? Então, voltando aqui, além dessas regras, há outras que consideram a sonoridade, o som, tá? Das palavras. É o caso da acentuação dos ditongos abertos, tá? Abertos. E dos hiatos. Vamos estudar esses casos. Vamos lá. Ditongos abertos. Acentuam-se os ditongos abertos finais els, oi, ois, e, ei, ies, né? Nas palavras oxítonas,
E nas monossílabas tônicas, no caso como chapéu, céu, herói, dói, anéis e etc. Então, fiquem atentos. Importante, após o acordo ortográfico da língua portuguesa de 1990, que demorou aí 10 anos para entrar em vigor, praticamente 10 não, demorou mais, né? Ele entrou em estudo em 1990 e demorou aí cerca de 20 a 15 anos para entrar em vigor aí, com todos os países que falam a nossa língua portuguesa. Não se acentuam mais os ditongos, ei e oi, tônicos das palavras paroxítonas. As oxítonas continuam sendo acentuadas, as paroxítonas que não, tá? Então, portanto, devem ser escritas as palavras ideia, sem acento, joia, sem acento, colmeia, sem acento, heróico, sem acento, perdão, geleia, sem acento e etc, tá? Hiatos, acentua-se a palavra, perdão, acentua-se a segunda vogal do hiato e u, tônicos, acompanhados ou não de S, não seguidos de NH. Então, se a gente tiver um hiato, porém, a próxima sílaba é um NH, ele vai continuar sendo um hiato, porém, ele não vai ter ali a acentuação, tá bom? Porque ele está o quê? Acompanhado ali do NH, que é o caso do quê? Da rainha e moinho, etc. Temos outras palavras também. Ou precedidos de ditongo. Aí vocês têm que lembrar o que é ditongo. O que é ditongo, gente? Que tem 2 sílabas. Aí é dissílaba. Ditongo é quando temos 2 vogais, uma semivogal e uma vogal, tá bom? Aí vamos lá, mas valeu a tentativa, Maria. Ditongo. Aí temos aí feiura, temos aí o E e o I, que é uma vogal e uma semivogal, juntas. Então, é um ditongo. Na separação de sílaba, vai ficar o Uzinho ali separado. Porém, ele não está sendo antecedido por um ditongo, então ele não leva acentuação, tá? Feiura, baiuca e entre outras também não. Ao contrário da palavra saída, continua com acento, país, baú, viúva, faísca, entre outras, tá ok? Importante, após o acordo ortográfico da língua portuguesa, em 1990, não mais se acentua a primeira vogal tônica. 2 grupos de repetições, o, tá? Como lem, vem, crem, vou, enjoo, etc. Então, se tivermos aí 2 vogais idênticas e repetidas, ela não é mais acentuada, tá? Então, vamos lá. Professora, para que eu estou vendo isso se a lei ali ela entrou em estudo em 1990 e eu só tenho 12 anos? Então, eu nasci em 2006. 2006? 2006, 2000 ali, e 8, né? Porque eu já estou ali com 13, 14 anos. Por quê, gente? A gente tem algumas obras literárias, alguns livros, que ainda não foram corrigidos, tipo obras literárias antigas. Então, vocês, às vezes, estão vendo esse tipo de escrita, porém, naquela época era permitido, era aceito, porém, agora não é mais aceito, tá bom? Então, assim, tem que ter muita atenção. Ai, professora, mas eu vejo lá na placa da igreja, assembleia com acento. Não existe mais o acento de assembleia. Ai, professora, quando eu vou escrever no grupo do WhatsApp, a ideia lá, ela aparece como erro quando eu escrevo sem o acento. Por quê? Não está atualizado. Lá no computador também, quando eu vou fazer, fica aquela minhoquinha vermelha. Por quê? Porque não está atualizado. Então, a gente tem que ter cuidado. Na dúvida, sempre aquilo que eu falo com vocês. Verifique no dicionário. Lembrando que o dicionário tem que estar escrito de acordo com a nova regra ortográfica, o novo acordo ortográfico, porque também se tiver errado, vai estar errado. Outra coisa importante, vocês ainda não estão fazendo esse tipo de trabalho, até porque nós estamos distante. Se estivéssemos em aula, estaríamos fazendo pesquisa, escrita, de trabalho escrito. Você tem que colocar a bibliografia. Quando você coloca a bibliografia lá no final do trabalho, você coloca lá o nome do livro, o nome do autor e a época da publicação.
Se tiver lá uma publicação que você utilizou muito lá antiga e tiver algum erro ortográfico ali, eu vou ter que aceitar. Por quê? Porque a base do seu estudo foi um livro antigo, mas como você já sabe, você pode colocar um asteriscozinho e colocar a informação. Hoje, devido ao novo acordo ortográfico, não se utiliza acento nessa palavra. Mas aí você está tirando a base de referência do quê? Do livro que continha. Então, assim, por isso que a bibliografia do livro, né, de todas, no caso, não só do livro, mas aí da fonte de pesquisa, é muito importante. E às vezes vocês acabam esquecendo de estar colocando isso ali no trabalho de vocês, no modo geral, tá, gente? Não de vocês 702, porque eu nunca passei nenhum trabalho desse para vocês. Eu digo vocês no termo alunos, tá? Atividade de aula, página 105 a 108. Página 105 até a 108. Antes, tá? Até tarefa, até antes de tarefa. O homem que se endereçou, essa não é para fazer, tá? Ok. Ai, manda Que página, hoje. professora? Me travou. Da 105 até a 108. 105 até a 108. Vou também colocar lá no grupo e mais tarde eu devo estar colocando juntamente com a aula gravada lá na plataforma, tá? Tá foto para a senhora hoje, prof? Não, pode mandar para amanhã, tá? Pode mandar para amanhã. Vamos fazer a correção da página 31, 61 e 97. Ih, gente. Sessenta e quatro, eu botei 61. 31, tá, gente? Por favor. Tá no finalzinho, nessa parte de gênero apólogo, no caso com a professora de redação, provavelmente ela já corrigiu, vou estar corrigindo futuramente, tá? Lá em relação à conjunção, nós temos aí o que seria a definição, né, da conjunção. Alguém fez? Poderia comentar? Eu. Fala. É, portanto, a palavra invariável que relaciona duas orações ou dois termos da mesma função. Da mesma função sintática, tá? Só complementa, por favor. Alguém colocou diferente? Alguém? É exatamente isso, tá? No caso ali, palavra invariável, que relaciona duas orações ou dois termos da mesma função sintática, tá bom? Aí na primeira subdivisão, conjunção coordenativa, alguém fez? Eu fiz. Fala, Cecília. São palavras que ligam duas orações. Duas orações o quê? Coordenadas, tá? Só complementa. Coordenada. Isso, tá? Ótimo, Caio colocou a mesma coisa, o Davi também tinha colocado a mesma coisa que a Maria. E nesse aqui, gente, todo mundo, ok? Vou repetir. Liga orações coordenadas. Se estivesse pedindo ali algum complemento, né? Que são orações que têm o quê? Sentido completo, tá? Orações coordenadas são orações do quê? Que têm sentido completo, tá bom? Já ao lado, nós temos aí as conjunções subordinativas. Alguém fez, além da Maria e da Cecília? Que queria comentar? Fala, Caio, ou escreve. Ok, vou esperar você escrever, tá?
Professora, tá em qual? Estou na conjunção subordinativa, ao lado da conjunção coordenativa. O Caio está escrevendo a resposta, mas se você também tiver feito, pode fazer. Pode falar. Caio colocou, ligam orações que não têm sentido completo. Perfeito, Caio. Isso mesmo, tá? Que significa o quê, gente? Orações subordinadas, tá? Ótimo. Renato é quem que tá usando? É o Neemias ou o Breno? Breno. Então tá perfeito, certinho, tá? Aí voltando, né, para conjunções coordenativas, no quadrinho de baixo, valores semânticos das conjunções coordenativas e mais sem o i. Valor semântico ali é o valor de significado, tá? O Davi colocou, são conjunções que ligam orações que não têm sentido completo em relação às orações, a conjunções subordinadas. Perfeito, Davi. Certíssimo, meu amor. Aí, no caso, colocou 2 quadradinhos, né, do valor semântico, uma para você responder do e o outro para você responder do mais, tá? E aí, no caso, seria o quê, gente? No no primeiro quadrinho, quem foi que fez? Qual o valor semântico ali? De adição ou de soma. Aí, no caso, é do de mais, não é isso? Ou do Sim. Do é. Você está falando do tá. Breno, você Eu também botei, professora. botou o quê, meu amor? Do eu botei adição, soma ou sequências de, de, de ações. Certo. Breno, você escreveu eu, mas eu o quê? Você colocou o mesmo que o Davi na anterior? Não, professora, a minha resposta é igual a do Davi. Tá ótimo, meu amor. Então vamos lá, gente. O e, né, a conjunção ali, o e, ele tem relação de adição e de soma, tá? Perfeito. Ou ali uma sequência de alimentações. Eu gosto de cachorro-quente, pizza e suco e refrigerante, e daí tá dando ali o quê? Uma sequência e uma soma, tá? E no quadrinho ao lado, que é do mais sem i, então seria o quê? Alguém quer falar? De adversidade de oposição. Exatamente, de adversidade e de oposição. Perfeito. Já no quadrinho ao lado, nós temos aí outras conjunções de mesmo valor semântico da conjunção mais, em relação às conjunções coordenadas ainda, tá bom? Esse último quadrinho, quais seriam outras conjunções que têm o mesmo significado ali, o mesmo valor semântico do que o mais sem o i? Alguém? Pode. Além das conjugações mais, as conjugações porém, contudo, todavia, entretanto e entanto. E outras também. Certo. E elas expressam o quê? Também estabelecem relações de adversidade. Exatamente. Por quê? Ela está no lugar do mais, que está se referindo à adversidade também. Perfeito, Maria. Certíssima, tá? Agora vamos lá para 64. Também lá no final, né? Porque o início ali é mito, que é um conteúdo de redação. Aqui no finalzinho estamos falando do processo de formação de palavras. Derivação. O que é, gente? Quem foi que fez aí? Gostaria de falar. Só a Maria Paula que fez as atividades? Ninguém quer falar? Eu fiz também, professor. Senão depois já falar que eu prefiro ela do que os demais. Fala, Brena, então, por favor. Eu vou escrever aqui, tá? Tá bom. Maria, só para dar a oportunidade para os outros falar, tá, meu amor? Mas se ninguém tiver feito, aí você responde. O Breno e o Caio fizeram. Então, aí, quem quiser escrevendo.
Pode, Caio. Aí você vai fazer a próxima e o Breno faz a anterior, que é pode sim, tá? Isso que é participar, isso que é interação, tá bom, gente? Não, Maria, tranquilo. Eu só perguntei se outras pessoas tinham feito para depois não ter nenhum questionamento, entendeu? Esperar um pouquinho, que os meninos estão digitando. O Breno colocou, no caso ali, derivação. Rapidinho, amor. Derivação. O que seria de derivação? É um morfema que, quando os prefixos e sufixos são unidos ao radical da palavra primitiva. Alguém colocou diferente? Fala, Cecília. Não, professora, eu ia falar os tipos de derivação. Ah, então tá. Você fala depois do Caio, tá bom? O Caio fala e depois você fala também. Não tem problema não, tá, meu amor? Alguém fez diferente do Breno? Professora, praticamente a mesma coisa, só que eu botei um pouquinho a mais. Eu botei Fala o que você botou. Então, é o processo de formação de Repete. palavras. Maria, fala do começo fala um pouquinho devagar e fala do início, perdão. É o processo de formação de palavras a partir de uma palavra primitiva por meio de acréscimos de prefixo ou sufixo, que lhe alteram o sentido original ou lhe acrescentam um novo sentido. Exatamente, perfeito. Ó, vocês podem observar que a Maria Paula fez de uma maneira e o Breno fez de outra, porém a base tá igual, tá certinho, tá bom? Escreveram cada um ali com a sua palavra. Ali a Maria pegou mais informação do livro e o Breno ele criou uma resposta mais pessoal. Mas os dois estão certinho, tá bom? Então, ali é o processo de formação de palavras pelo qual se altera ou acrescenta um novo sentido, né, a uma palavra primitiva, por meio ali do acréscimo, que seria o prefixo ou o sufixo. Perfeito. Palavra primitiva também, radical, palavra de origem, tudo isso é aceito, tá, gente? Ali vocês estão construindo uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Certinho. O Caio colocou tipos de derivação: prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria. Cecília, você colocou o quê, minha flor? Os tipos de derivação: prefixal, sufixal, parasintético, regressivo e impróprio. Perfeito, ó. Caio e Cecília aí que falaram aí no microfone. Perfeito, igualzinho, tá? Certinho, tá? Maria Paula também falou que fez igual, é isso mesmo, gente. 97. Página 97. Também lá no finalzinho, né? Gênero conto de enigmas é um conteúdo de redação. Então, vamos aqui para a parte de língua portuguesa, que é a ortografia. Aí seria, gente, ortografia. O que seria ortografia? Definição. Que ótimo, Breno, tá certinho então também, tá, meu amor? Fala, Caio, ou escreve. Tá, ok. O Breno e o Caio vão escrever, ótimo. Tá bom. Você pode falar uma das regras, Maria. Mais alguém quer escrever ou participar? Temos 16 alunos na sala de aula, apenas 3 estão falando. 3 não, 4, perdão. O Breno, Caio, Maria e a Cecília. Oi? Temos 16 alunos na sala de aula e apenas 4 alunos respondendo as questões. Posso falar, professora? Pode, amor. Você vai falar a regra ou você vai falar a definição de ortografia? Definição. A ortografia Tá, okay. consiste na gramática de uma língua, as regras que orientam a escrita correta das palavras.
Perfeito. O Caio colocou, é um conjunto de regras que orientam a escrita correta das palavras. Exatamente, mas vocês também poderiam escrever com as palavras de vocês, tá? É a maneira correta de escrever as palavras, é a maneira com que aprendemos a escrita, é a maneira e a pronúncia correta das línguas dos países falados em língua portuguesa. Temos aí uma grande gama de respostas, tá? Não fiquem sempre presos às definições do livro, porque se fosse numa prova, teria que estar sendo escrito com a palavra de vocês, tá bom? Senão seria plágio, seria uma inapropriação em relação à informação, tá? Então, vamos sempre tentar escrever as nossas respostas, da nossa maneira, do nosso jeitinho, tá bom? Mas aí tá certinho, tá? Tanto o Caio quanto a Yasmin que falou, ficou perfeito. Fala, Cecília. Fala. Conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras. Perfeito também, tá certinho, mas aí tem que seguir aquela mesma situação. Fala, Maria. Como eu sou exagerada, eu botei tudo, né? A senhora sabe que eu sou assim, um problema meu de ser exagerada com respostas. Uhum. Aí eu botei a palavra não. Em outras palavras, significa o ato de escrever direito. Uhum. Portanto, a grafia corresponde à gramática de uma língua, as regras que originam a escrita correta das palavras. Eu botei um pouquinho a mais. Isso não tem importância, tá? Mas vamos sempre tentar escrever com as nossas palavras. Por isso que vocês estão tendo uma aula extra classe, né, de interpretação, para que vocês consigam começar a elaborar as respostas sem a necessidade de ficar preso. Você vai pegar ali a base do que está sendo dito e escrever do jeitinho de vocês, tá bom? O Breno colocou, é um gênero textual que estrutura-se em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Breno, no caso aí você está falando em relação ali aos enigmas, né, a outras informações, que é um conteúdo de redação, tá bom, meu amor? Nós estamos vendo agora só a parte de ortografia, que é na parte de baixo, tá? Abaixo de personagens, tá bom, meu amor? Conserta aí, por favor. Mas é bom que você tá aí, ó, crescendo também em redação. Em redação também estaria ali certo em relação ao as informações em relação de como estruturar um enigma, né, um mito. Já na próxima, em relação à regra, alguém gostaria de falar? Posso falar? Pode. Pode falar uma só, tá? Uma só? Uhum. Emprego das letras J, da letra G e J. Uhum. Substantivos terminados em agem, igem, ugem. Isso aí. Alguém colocou diferente? Mesma coisa. Certo. Ali tá pedindo, gente, para escrever alguns exemplos de regra. Então, é para colocar só uma? É para colocar só uma? Não. Não, Não. vou colocar no mínimo duas, tá? Alguém pode falar outra diferente de J e de G? O Caio falou que escreveu de S e de Z. Você quer falar? Ou escrever? Alguém? Gente, lembrando que se eu pedir lá na prova para vocês escreverem, escreva alguns exemplos de regra ortográfica, tem que ser no mínimo duas. Fala, Maria, já que ninguém se pronuncia. Pode... Ó? Eu botei todas. Tu botou no caderno então, né? Porque aqui no livro não dá. Sim, eu grafei todas, só não esquecer nenhuma. Que aí na prova, se não lembrar de uma, lembra da outra. Se não lembrar da outra, lembra da outra. Exatamente. Então, ali, se eu pedir, coloque 3 regras, ou coloque alguns exemplos, tem que ser mais de um, tá? Não coloque um, porque senão a questão vai estar o quê? Incompleta, tá? Vai estar ganhando aí metade da avaliação sem necessidade, tá? Não deixem de anotar a atividade de aula, página 105 a 108, eu também vou estar colocando lá no grupo, e vou estar colocando, assim que colocar a aula gravada na plataforma, eu vou também estar colocando-a lá no plural, né? Lá na plataforma da escola de vocês. Vou estar fazendo a chamada. Oi, meu amor. É porque o meu áudio estava travando, eu não estava conseguindo falar antes.
Mas na questão das regras, eu coloquei o emprego da letra G e J, o Uhum. emprego da C e Z. Eu coloquei esses dois. Você colocou J e G, qual foi o outro, perdão? S e Z. Você pode ler pra gente de S e Z? Que a Maria Sim. já leu de S, de J e G. Então, para ficar duas aqui registradas, tá bom, Flor? Pode falar. Sim. Emprego da letra S e Z. Usa-se na letra S palavras derivadas de outras que já apresentam S. Aí eu botei alguns exemplos. Casinha, da página 82 que eu usei Uhum. para questão. Entendi. Não, tá ótimo, tá, amor? A Eli só pediu regras da ortografia. Você ainda foi além. Você escreveu ainda alguns exemplos da regra. Perfeito, tá? Alan, quer colocar e falar a sua, meu amor? Você que fez do S e do Z? É que a sua conexão caiu, né? Tá ótimo, então. Enquanto você escreve aí, eu vou fazendo a chamada, tá bom? Alan, presente, tá? Vou botar aqui que você está escrevendo, senão não tem como você escrever. Beatriz Ferrari. Breno. Presente. Caio. Cássio. Cecília. Davi. Presente. Giovana. Presente. Heloísa. Heloísa. Isabel. Presente. Presente quem, Isabel? Heloísa. Ah, tá ótimo, Flor. João Vitor. João Vitor. Letícia. Presente. Luane. Lucas. Manuela. Presente. Presente, Lucas, presente. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Manuela. Falou, né? Perdão. Manuela. Maria Eduarda. Maria Paula. Presente. Moisés. Presente. Milena, perdão. Milena. Neemias. Neemias estava entrando e saindo toda hora, provavelmente erro de alguma coisa de conexão. Sara. Yasmin. Presente. Ellen. Ellen. Ah, então tá bom, Neemias, marquei, mas eu tinha visto que você estava entrando e saindo, tá? Mas eu já marquei sua presença. Ellen, não. A conexão do Alan caiu, gente. Ele não, né? Não sei se ele vai conseguir voltar para estar falando a resposta dele, tá? Mas aí vocês podem colocar o que a Maria colocou, que é o J e o G, e o que a Yasmin complementou com S e Z, tá? Ok? Então tem que, quando estiver perguntando, cite uma regra, umazinha. Cite alguns exemplos, tem que ser mais de um, tá bom? Estamos terminando a nossa aula aqui pelo ao vivo, mas vamos continuar ainda no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, podem chamar, tá? Não esqueçam. Não esqueçam meu nome, não. Ih, não, perdão. Ok. Esqueci de chamar alguém. Rafael. Só o Rafael, né? Perdão, meu amor. Desculpa. E pulei na chamada mesmo. Ainda bem que você tá aí, ó. Então, gente, a nossa aula por aqui está terminando, tá? Mas a gente vai ficar disponível lá no grupo do WhatsApp. Não esqueçam do projeto, né? A data eu já até coloquei lá no grupo do marketing, né? Até sexta-feira agora, porque vocês também têm que trabalhar com o professor de inglês e de espanhol. Transcrever tudo para esses dois idiomas, tá? Então, fiquem atentos. Beijos. Até amanhã. Tchau, professora. Tá, meus amores?